Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Vem Pro Fute. Eu me chamo Lavota, tô aqui acompanhado com meu companheiro vilão. Dá um salve aí, vilão. Salve, salve, rapaziada. Tamo aí em mais um episódio. Dessa vez vamos dar aí uma passada na rodada da Sul-Americana, né, da Libertadores. Falar aí da PL que tá chegando aí no final, né? Já teve uma mudança aí na disputa do título, que nós vamos falar aí. E acho que é isso, né? É isso. Vamos começar dissertando aqui sobre a Sul-Americana, que tá acabando a rodada hoje, no dia que a gente tá gravando, na quinta-feira do dia 25 do 4. Os jogos estão acabando ali, é o do Delfim e do Internacional, como a gente está apresentando ali na tela. Como o jogo não acabou ainda, a gente não vai passar por ele. Mas vamos falar aqui sobre o jogo do Fortaleza e do Boca Juniors que aconteceu um pouco mais cedo no dia de hoje, onde o Fortaleza jogou em casa e meteu 4-2 no Boca Juniors, um resultado surpreendente para o time do Fortaleza, um resultado muito expressivo para mostrar esse trabalho do Voivoda. Teve três assistências do Pochettino, dois gols de Lucero, dois gols de Pikachu. O Fortaleza abriu o placar com o Lucero. O Boca Juniors empatou com o Merentiel. E aí depois disso abriu a porteira para o time do Boca Juniors. Que o Lucero fez mais um e o Pikachu fez mais dois logo em seguida. E no final do jogo teve um gol do Saraleg, deu um chute ali de média distância e o João Ricardo acabou aceitando. Ele tomou um frango, mas o jogo já estava decidido. O Fortaleza se mostrou muito forte, né, em casa. Mais uma vez aí, colocou o Boca na roda, né? Fez 4-1 na partida e quando tava 4-1, o jogo já tava decidido, né? Tudo bem, né? Boca tava sem o Cavani, né? Que é a grande estrela do time. Tava numa uma formação meio diferente. Mas nada tira o mérito do Fortaleza de ter ganhado da forma que foi. Exatamente, exatamente. O Merentiel vem fazendo muitos gols, né, nesses últimos tempos. Mas inclusive, se eu não me engano, mais até que o Cavani nessas últimas temporadas, que ele após ele ter sido contratado pelo Boca. E então é um jogador assim importante lá na frente. Tem o Romero no gol, né? O time do Boca veio forte para esse jogo e o time do Fortaleza foi muito bem. A gente pode olhar as estatísticas aí do jogo. O time do Fortaleza teve 19 chutes contra 16 do time do Boca, 8 chutes ao gol, criou muitas boas chances, né? 5 grandes chances. E então assim, o time do Fortaleza, ele deu um verdadeiro show, né? Isso mostra mais uma vez o que faz um trabalho longevo, né? O trabalho do Voivoda vem aí há alguns anos no futebol brasileiro. Alguns times maiores, né, que o Fortaleza já tentaram tirar ele, como ele de lá, né, como o Flamengo, o próprio Corinthians, o São Paulo, e assim, ele se manteve lá no Fortaleza e, cara, impressionante o trabalho que vem fazendo o Voivoda. Bateu na trave, né, no ano passado, perdeu a final da própria Sul-Americana contra a LDU, mas esse ano vem muito forte, né, para a Sul-Americana para tentar conquistar um título internacional aí para o Fortaleza e talvez até brigar por uma vaga de Libertadores no Brasileirão, né? O Fortaleza que começou esse ano meio devagar, né? A gente até tinha muitas dúvidas de como o time viria para esse ano, mas agora parece já estar se encaixando e jogando o futebol que o Voivoda desenvolveu durante todo esse tempo, né? Que ele tá no comando. E assim, Fortaleza, ano passado, né, como você falou, já bateu na trave, beliscou ali. Pode ser que esse ano volte a ir bem na Sula, né? Já tá pegando um time cascudo logo na fase de grupos. É bom isso, né? Pro time também criar uma experiência contra times pesados, assim, né? Porque no Fortaleza, querendo ou não, é um time que tem tradição no cenário internacional aqui da América do Sul. Então, é importante pro Fortaleza, ó, tá vendo aí, ele tá com 100% de aproveitamento nas 3 rodadas, ganhou as três. E é importante pro time criar essa casca também para poder disputar contra esses times, porque além desses times já, alguns times tradicionais como o Boca já estão na Sul-Americana esse ano, que já é algo meio, não é algo muito normal disso acontecer, o Boca sempre é um time de Libertadores, mas tem também os times que vão vir da Libertadores, né, para a Sula. Então, é sempre bom o time já ter alguns desafios assim cedo na competição, para quando precisar já ter um parecer de como vai se comportar mais ou menos, né, para não ter muita dúvida de como o time vai se suportar na pressão de jogar um jogo tão grande.
Exatamente. E mais uma estatística interessante aí do Fortaleza nessa fase de grupos, um saldo de 9 gols. O time tá metendo muito gol, né? Tomou apenas 2 gols, né? Teve apenas 2 gols sofridos até agora nesses 3 jogos. E como o Vilão falou, é importante para eles conseguirem essa vitória em cima do Boca para já provar, né? Já se provar como a gente viu no começo do ano, não vinha muito bem, mas essa vitória traz um ânimo, né? Dá um gostinho diferente, né, para esse começo de temporada do Fortaleza e uma a torcida, né, ficar um pouquinho mais empolgada, né, com o time e almejando coisas maiores para esse ano, né? Sim, sim, com certeza. Acho que a torcida do Fortaleza pode estar esperando aí que esse ano pode ser que belisque até uma vaga direta na Libertadores aí, de como for, dependendo de como for o desempenho do time. Por outro lado, né, a gente pode estar indo aqui para um outro jogo que tivemos também nessa rodada de Sul-Americana, que mostra a realidade totalmente contrária de um time aqui do futebol brasileiro, né, que é o Corinthians, que perdeu para o time do Argentinos Júniors, né, um jogo ruim do time do Corinthians, né, mais um jogo ruim na temporada do Corinthians, um jogo ruim de se assistir também. Mas o time do Corinthians perdeu esse jogo aí lá na Argentina, né? O jogo foi 1-0. O gol de Verón que saiu aos 2 minutos, né, do primeiro tempo. E mais uma vez mostrando as deficiências desse time do Corinthians, né? Tudo que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, tudo que a gente vem tratando referente à reformulação, a a troca desses jogadores aí mais velhos. O Cássio, mais uma vez, mais um jogo, o Cássio falhou de novo. Igual ele falou na entrevista, cara, eu vi uma entrevista dele que ele falou que que é como, que as pessoas tratam como se ele fosse o único problema do Corinthians. E não é mesmo, ele tá certo nisso, ele não é o único do problema do Corinthians, mas ele é um dos problemas do Corinthians. Ele, o Fagner, cara, o goleiro reserva do Cássio, aquele Carlos Miguel, mano, é um puta de um goleiro, cara, é um ótimo goleiro aquele cara. Pelo menos das partidas que eu acompanhei dele, ele sempre teve bons desempenhos. Nunca deixou a desejar em nenhum momento, sempre que o Corinthians precisou, ele tava lá, e assim, eu acho que esse é o momento da troca, né? Esse é o momento do Cássio deixar um pouquinho de lado esse ego. Eu não sei, eu nem acredito que seja ego, né? Mas o Antônio Oliveira tem que ter um pouquinho mais de culhão pra tirar o Cássio do time, realmente, né? E bancar ele. E, mais um acontecimento bizarro desse jogo foi o caso da expulsão do Raul Gustavo, né? Também um absurdo, o cara deu praticamente um soco na cara do Bandeirinha ali. E assim, mostrando mais também mais uma instabilidade aí no time do Corinthians, mais um problema no time do Corinthians, que além de tudo, o psicológico pesa muito, né? É, o time do Corinthians está envolvido num problema que é o seguinte, eu acho que tem muitos jogadores que a parte mental deles já não tá mais no Corinthians, que é o caso do Cássio e do Fagner, né? Já não é de hoje isso. Eu acho que o presidente, né, deveria tomar aí a decisão correta de fazer uma despedida pros caras, fazer as homenagens e tudo, né? Porque ele sofre o gol muito cedo e, assim, o time não consegue desenvolver. Ficou mais fácil, mais perto do Corinthians tomar o segundo gol do que chegar a empatar o jogo. Isso ainda quando tava 11-11, né, nos jogadores. E aí depois daquela expulsão simplesmente infantil do Raul Gustavo, aí acabou todas as chances do Corinthians, né? E detalhe, o time do Argentino Júnior estava jogando com 7 desfalques, né? 7 jogadores foram poupados pelo técnico. Não sei o certo motivo, mas outro exemplo foi o Flamengo também, que poupou e perdeu, né? Mas aqui foi o contrário, poupou e ganhou o jogo ainda do Corinthians, né? Incrível. Mas assim, o time do Corinthians tem que tratar esse jogo como o jogo da vida aí na Sul-Americana, que dependendo dos resultados, ele pode até ficar bem distante dessa vaga aí. Se o Racing ganha do Argentino Júnior e o Corinthians perde, a situação do Corinthians pode complicar bastante aí nesse grupo F aí da Sul-Americana. O Corinthians não ganhando aí do último colocado já fica algo bem esquisito já, né? Pra se pensar na sequência aí do campeonato, porque é o time mais fraco do grupo até agora, né? Inclusive foi o time que o Corinthians ganhou. E assim,
precisa dar uma resposta o quanto antes, mas não sei se vai acontecer, porque o time não vem jogando bem e ainda tem compromisso pelo Brasileirão antes também. Provavelmente vai ser um jogo difícil de novo pro torcedor corintiano, vai ser contra o Fluminense. Então, o time vai ter que tentar superar muitos problemas, tanto internos quanto externos mesmo, né? Da parte da diretoria, que muita gente está falando em mandar embora muita gente também, da parte da diretoria. Fala que o problema não é só dos jogadores, mas problemas a gente vê em campo, né? O que o Corinthians faz em campo que é o preocupante. É futebol de time que, assim, não vai muito longe em nada e ali no Brasileirão vai brigar ali na parte de baixo. Exatamente. E se não melhorar logo, cara, a situação pode complicar como complicou pro Santos no ano passado, cara. A gente viu nesses últimos anos os times grandes sofrendo, né, nessas situações de acúmulo de dívida, contrata jogadores caros que não tem dinheiro para pagar, e aí vai virando uma rotina, né, a demissão de técnicos constante, né, vários técnicos no mesmo ano, o técnico vai lá, perde um, dois, três jogos, já demite o cara, aí contrata outro pro lugar. O Corinthians passou na rapa nesses últimos anos. Vem brigando aí na parte de baixo da tabela, faz uns 2 anos mais ou menos. Como ocorreu com o próprio Santos, que foi o caso mais recente. Como aconteceu com o Cruzeiro também, que se acumulou de muitas dívidas e foi rebaixado. Então, assim, é, pra torcida do Corinthians ficar esperta. E, cara, eu acho que o problema realmente, cara, o problema não é só jogador, não. E muito menos treinador. Eu acho que o problema do Corinthians começa lá em cima. Nos dirigentes incompetentes, os dirigentes que são irresponsáveis com a instituição. E, cara, é um absurdo, né, o que os caras estão fazendo com o Corinthians. E que continuem, né? Que continuem aí nessa farra, essa coisa bonita de se ver, né? Que é ver o Corinthians jogar futebol. Mas assim, brincadeiras à parte, né? O time do Corinthians está precisando dar uma resposta urgente. Não só para o torcedor, como para a situação aí de como vai ser o andamento do restante da temporada. É, eu acho que assim, a situação do Corinthians é muito triste e espero que continue por muito tempo. Não tem mais nada aqui, né, Rei? Acho que não, é os joguinhos foda-se, tá ligado? Bragantino e O Luqueno. Bragantino não tem nem. A Fernanda tá reclamando que eu tô falando mal. Continuando na Argentina, rapaziada, mas indo agora para a competição da Copa Libertadores da América. Tivemos na terça-feira o jogo entre Estudiantes e o Grêmio. O time do Grêmio que vinha de bons resultados aí no Campeonato Brasileiro e estava precisando de uma resposta, né, na Libertadores. E assim, conseguiu uma grandíssima vitória lá na Argentina. Uma grandíssima vitória. Um jogo muito disputado, um jogo pegado. O Soteldo jogou muita bola esse jogo. O Cristaldo também, que jogador é o Cristaldo. Até o João Pedro conseguiu desempenhar um bom futebol nesse jogo. E, e assim, conseguiu um gol no finalzinho do jogo, né, aos 75 minutos. Conseguiu conquistar o 1 a 0 e levar para casa aí esses 3 pontos que o time estava precisando muito, né? E assim, resultado muito importante para o Grêmio se manter vivo na Libertadores, né? Assim, na tabela agora no momento, eles ainda estão na última colocação, mas essa vitória aí deu uma respirada, né, para o time do Grêmio. E agora podem vir com mais tranquilidade, né? Pegam o líder do grupo, o Atipato, né? Perderam, né, para eles na primeira rodada, né, da Libertadores, mas vem agora com um pouquinho mais de confiança, né, para esse próximo jogo. É, esse jogo do Grêmio foi assim, acho que o melhor jogo que o Grêmio poderia esperar, né? Essa vitoriazinha magra de 1 a 0 devido às circunstâncias da partida, né? O Vilha Sante foi expulso bem, bem cedo até, né? O Grêmio teve que se segurar lá atrás e o Renato foi muito bem nas mexidas dele. No certo momento da partida, colocou os dois meninos da base lá bem rápidos, né? Inclusive, um fez o gol nos lugares ali dos dois atacantes mais abertos, né? Do Soteldo e do Everton Galdino.
E surtiu muito efeito, porque ele estava jogando em busca desse contra-ataque e conseguiu, né, encaixar um ali para fazer o golzinho dele e continuar fechado. Agora, em contrapartida, né, tem aí o problema da, da expulsão do Vilha Sante, que vai ser desfalque no próximo jogo, e o Jeromel, que acabou fraturando um osso lá do braço, se eu não me engano. E vai ficar fora por mais um tempo aí. O Jeromel que, pô, o cara parece que é de vidro, né? Não consegue mais jogar 10 jogos direto que sempre se machuca no meio de algum jogo. E, cara, o Cristaldo ia fazer um gol e, meu amigo, ia ser coisa absoluta de cinema. Porque ia pegar um voleio, coisa linda, papo de Puscas. Mas, infelizmente, a bola bateu no travessão, se eu não me engano. Será que o Grêmio tá aceitando uma troca com um pacotão assim, ó? Rony Rústico, Gabriel Menino, pô, Marcos Rocha, só jogador experiente, campeão de Libertadores. Pelo Cristaldo. Pô, absurdo, tá? Seria absurdo essa troca. É só Se, se a se eu, Leila virar presidente do Grêmio, né, se por eu um dia. sou o Renato Gaúcho, eu não penso duas vezes estar numa dessa. Eu já ia mandar os representantes lá para São Paulo para dar uma conversada com o Abel Ferreira, pô. Que é uma dessa não dá para perder, pô. Você é louco. É, Pô, o Cristaldo para joga. jogar no lugar do finado Rafael Veiga, né, que não jogou futebol esse ano ainda. Nossa, pelo amor de Deus, né? Nós já vamos falar sobre o grande Palmeiras, né? Que teve um jogo impressionante, né? Um jogo de que saiu de morto pra, pra zumbi. Bom, rapaziada, agora passando aqui pro jogo do Atlético Mineiro, né? Mais uma vez, mais uma vitória aí, jogando em casa, jogando muito bem de novo, né? Apesar de ter tomado aí 2 gols, o placar ter ficado não tão elástico assim, ele conseguiu abrir 3-0 com uma tranquilidade boa, jogando muito bem. O Scarpa, né, depois que o Milito chegou, tá mostrando ser o jogador que ele mostrou ser no Palmeiras, com aquela qualidade absurda de bater na bola, e que foi vendido com méritos, né, para a Europa, por ter seu futebol reconhecido, mas infelizmente acabou não dando certo lá. Mas aqui no futebol brasileiro ele se encaixa muito bem, né, e tá mostrando isso de novo. O Milito também, que depois que ele chegou no Atlético, virou outro time, né? A competitividade que o time mostra em campo, a organização, é completamente diferente do quando era com o Felipão. E apesar desse jogo, né, ter tido ali 2 deslizes nos gols tomados, acho que foi um bom jogo do Galo. Só agora, como ele mesmo disse na coletiva, né, o Milito, que todo jogo eles aprendem alguma coisa e nesse jogo não vai ser diferente, que ele vai assistir de novo, ver o que eles erraram na parte defensiva para conseguir arrumar. E assim, né, arrumando esses detalhes aí de tomar alguns gols meio bobos aí, o Galo vem forte aí de novo, viu? Com certeza, com certeza. O time do Atlético é um dos que acertaram nessa renovação de técnico aí para esse começo de Brasileirão barra Libertadores, né? O Milito chegou no momento bem estável, falando futebolisticamente falando do Atlético, né? E assim, ele corrigiu o time em muitas partes. Conseguiu recuperar o Scarpa tá jogando bola de novo. O Scarpa a gente sabe que é um grande jogador que tem qualidade, estava numa fase ruim no começo do ano. Inclusive saudades Scarpinha, né? Mas o Scarpa, assim, absurdo que vem jogando, fazendo gol todo jogo, assistência todo jogo, cruza muito bem. Assim, ele puxa a bola pela direita, dá aquela cortadinha assim, você já sabe que vai vir uma bola perigosa, cara. Assim, impressionante a fase do Scarpa. E assim, o time do Atlético é um timaço, né? Assim, nas mãos de um grande técnico é um timaço. O, tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Zarate, assim. Eu acho só apenas a defesa do Atlético não tão confiável. Assim, acho que às vezes falta um cara um pouquinho mais seguro, assim, sabe, na zaga, mas assim, a parte ofensiva do Atlético é um absurdo. E apesar dos 2 gols aí, como o Vili mencionou, foi um grande jogo do time do Atlético. E assim, mais uma boa notícia para o torcedor que, que eu acredito que o Atlético também venha bem forte para esse ano, cara, brigando forte por um título aí nacional ou um título de Libertadores aí, quem sabe o Atlético seja bicampeão, né, da Libertadores. É, o Atlético vem forte, né? Tem um elenco muito bom ali do meio pra frente, principalmente. É só realmente corrigir aí esses problemas da zaga, mas a zaga central também. Os laterais do Atlético são bons, tem qualidade.
Talvez ali uma contratação no meio do ano, ali pontual, para fechar de vez o elenco. Sim, sim. E falando de outro time que também acertou na vinda do técnico, né, na troca, vamos pro jogo do Botafogo que aconteceu lá no Newton Santos. Cara, que jogaço do time do Botafogo, cara. E que treinador é o Arthur Jorge, né? Assim, ele chegou, né, saiu do Sporting para vir pro Botafogo, tava bem lá no Sporting. E assim, é, cara, o time do Botafogo já estava jogando muita bola na pré-Libertadores, né? O Júnior Santos estava comendo a bola já na pré-Libertadores. Conseguiram a classificação. Começaram mal, né? A Libertadores, tanto que eles estão em último ainda do grupo. Mas, assim, estão idêntico na mesma situação do Grêmio. Começaram mal o campeonato, mas agora já conseguiram essa recuperação. Assim, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro após a chegada do Arthur Jorge, né? E assim, o time do Botafogo é um time que está jogando muito certinho. Lembra um pouco o time do ano passado do. Como é que era o nome do treinador? Esqueci. Luiz Castro. Do Luiz Castro no ano passado. E assim, o Júnior Santos, cara, é um absurdo o que esse cara tá fazendo. O cara tá jogando muita bola. Também o Eduardo, que conseguiu fazer 2 gols. Agora o time do Botafogo teve a lesão do Tiquinho, né? E assim, o Botafogo agora também tá sem atacante. Não tem atacante mais no elenco, os dois que tem estão machucados. Assim, o Eduardo talvez seja uma boa opção para improvisar ali na frente, né? Como um segundo atacante, jogando mais próximo dos pontas ali. Então, assim, a gente espera que esse ano o Botafogo não fuja, né, dos fantasmas que aconteceram no ano passado, do time pipocar, né, nos momentos decisivos. Mas esse jogo contra o Universitário era de extrema importância a vitória para conseguir essa recuperação no grupo e dar esperança de novo, né, para o torcedor de uma possível classificação para as oitavas de final. Eu acho que o caminho ainda existe. É difícil, né? Mas existe. O time da LDU e do Júnior Barranquilla eu acho que são os que vão estar em disputa com o Botafogo. Acredito que o time do Universitário vai ficar um pouquinho para trás, mas o time do Botafogo tem plenas condições de classificar ainda para as oitavas de final. Como você falou, né? A situação do Botafogo é idêntica à do Grêmio. Então, assim, os dois times têm que agora fazer valer nesse retorno aí da fase de grupos para garantir a vaga. Eles só dependem deles mesmos, né? Eu acho que ele ganhando 2 jogos, acho que os dois se classificam. Mas o Botafogo tá numa crescente muito boa, né? Agora com a volta do Luiz Henrique, que fez um golaço, inclusive, no jogo. O Savarino também foi uma contratação muito boa do Botafogo. Teve as baixas, né? Dos atacantes aí, dos centroavantes, de ofício. Mas eu acredito que talvez não seja de tanto problema pro Botafogo isso, porque o Tiquinho, querendo ou não, ele era. Ano passado ele jogou muito bem, né? Até o time entrar naquela decadência. Mas assim, esse ano ele ainda não mostrou metade do que foi aquele Tiquinho do ano passado. Então talvez não seja uma ausência tão doída se sentir no time, né? O Júnior Santos tá jogando muito, né? Como você falou. As jogadas todas que ele pega na bola sai algo diferente, é incrível. E nas pontas o Botafogo tá muito bem, né? Savarino, Júnior Santos e Luiz Henrique são jogadores de altíssima qualidade aqui no futebol brasileiro. E pro lugar do Tiquinho, eu acho que o Eduardo faz muito bem a função, né? Como fez nesse jogo, marcou 2 gols. Porém, acho que o maior problema do Botafogo tá mais ali pra zaga, talvez, um zagueiro e no gol, né? O gol ali, o John, que era do Santos, ele se mostrou bem no comecinho da carreira dele, mas aí depois deu uma desandada. Até porque teve que disputar com o João Paulo, né? Aí fica meio difícil. Mas também tem a questão do Gatito, né? O Gatito não tá passando mais aquela confiança que ele passava quando ele tava no auge dele ali no Botafogo, né? Agora o Arthur Jorge vai ter que fazer de alguma forma para um desses dois se firmar aí e acabar com esse problema do goleiro, né? Porque todo bom time, mano, tem que começar com um bom goleiro para ter segurança lá atrás, porque senão é muito difícil do time ir pra frente. Com certeza. E eu acho que, assim, o goleiro com certeza eu acho que ainda é um problema pro Botafogo, mas eu acho que essas duas peças, o que você citou, né, que é o Gatito e o John, eu acredito que o Arthur Jorge talvez consiga uma possível recuperação deles, do bom futebol que eles apresentaram já na carreira.
Agora, olhando para os zagueiros centrais do Botafogo, eu acho que o time precisa realmente ir ao mercado. Assim, o John Textor, apesar de todas as declarações dele, foi muito bem, né, nessa janela e conseguiu trazer ótimos reforços para o time do Botafogo. Então, assim, acredito que o único problema ainda que ele não conseguiu sanar com certeza, são os zagueiros centrais ali do Botafogo. É isso. Passar pro Flamengo agora? Vamos para falar um pouquinho do Flamengo, né, que acabou sendo derrotado, né, lá na altitude, lá em La Paz. O time que foi com muitos desfalques, não, né? Foi poupado, Uma né? O time foi escolha do poupado. Tite, né? Foi uma escolha do Tite que passou pela fisiologia, né, do time do Flamengo. Inclusive o Tite foi muito criticado, né? Pelas escolhas de não levar grande parte dos jogadores considerados titulares. O time do Flamengo que até que tá bem, né, no grupo. Mas assim, agora assumindo essa segunda colocação, o time do Bolívar tem 3 vitórias, né? Assim, talvez o Flamengo amargue aí esse segundo lugar, que depender de Palestina e Milionários para conseguir ganhar de alguém é difícil. Mas assim, eu acho que, cara, se tinha um jogo pro Tite poupar, era esse jogo, cara. Um jogo lá na altitude, um jogo difícil. Cara, a La Paz é a maior altitude, eu acho que tem, se eu não me engano, pra jogar na Libertadores. O time do Bolívar não é um time besta, não é um time ruim, é um bom time. Então, assim, cara, eu acho que foi uma escolha acertada do Tite, apesar das críticas da torcida, assim, apesar do Tite ter poupado, né, alguns jogadores no meio de semana, mas, cara, esse time do Flamengo reserva que foi, não é um time ruim. E, inclusive, teve um jogo disputado, né? O Bolívar começou abrindo o placar com o Chico e fazendo 1 a 0 aos 2 minutos. O Vinha logo em seguida empatou aos 5 minutos. E o Sávio, né? Acabou fazendo o segundo gol aos 62. Então, assim, um gol que. O segundo gol do Bolívar ali, que chegou só para sacramentar a derrota do Flamengo, mas que não foi um jogo tão ruim assim do Flamengo. Eu acredito que pelas condições que o Flamengo tava submetido, né? O time até que foi bem. E a torcida critica muito o Tite, cara. A torcida pega muito no pé do Tite. Então, eu acho que assim, é uma decisão acertada dele, cara. Se tinha um jogo pra você colocar lá no calendário, assim, possível derrota, era esse contra o Bolívar. Eu acho que o Tite também fez bem, porque nos exames apontados, né, a comissão técnica lá, física do Flamengo apontou que alguns jogadores tinham um desgaste um pouco maior, né, então poderia acarretar numa lesão e não adianta você querer perder um jogador, sei lá, por 2, 3 meses por conta de um jogo, né, porque o time do Flamengo tem força para ganhar o resto dos jogos tranquilo e se classificar em primeiro no grupo, né. Mas aquela coisa, futebol é uma caixinha de surpresa, né? O próximo jogo do Flamengo, querendo ou não, vai acabar sendo muito importante, que é contra o Palestino, que é o time que tá logo atrás deles, né? E assim, se o Flamengo perde esse jogo, aí já fica um negócio esquisito. Mas porque o Flamengo acabou empatando também contra o Milionários, né? Inclusive é o único ponto que o time tem até agora na Libertadores foi empate com o Flamengo. Então, assim, eu acho que o Tite talvez deva já ligar esse alerta para ter um pouco mais de cuidado, talvez, para usar essas decisões dele de poupar os jogadores em alguns momentos um pouco mais assertivos, para não ter nenhuma chance de gerar uma crise, como ele acabou tendo que contornar essa situação agora, né? Assim, a torcida do Flamengo, cara, ela é muito chata, velho. Tipo assim, pô, igual o pessoal diz, assim, é uma característica, né, da torcida do Flamengo, na verdade. Os caras cobram demais, mano, do time, quer que o time joga bonito todo jogo, quer que o time vença de 6 a 0 todo jogo, como foi aquele Flamengo do Jorge Jesus que entrava em campo, amassava todo mundo, dava show. E cara, o Tite também não é um técnico desse tipo de característica. O Tite é aquele técnico que vai fazer um jogo um pouquinho mais truncado, vai ganhar de 1 a 0, às vezes vai ganhar de um placar um pouquinho mais elástico, mas na maioria dos jogos vai buscar talvez 1 a 0, 2 a 0. E assim, ele sabe explorar também muito bem é,
o melhor de cada jogador, cara. E assim, se tem um cara pra comandar esse time do Flamengo aí, que é um time cheio de grandes jogadores, né? De jogadores com ego muito alto. É o Tite, cara, que é esse cara paizão que consegue juntar o elenco e consegue fazer os caras jogar. E assim, o único problema dele, cara, eu acho que esse problema também, inclusive, esse problema do desgaste físico, ele não se vem só de agora. Ele se vem das outras temporadas, porque tem muitos jogadores ainda que estão no Flamengo, que é o caso do Arrascaeta, por exemplo. Há quantas temporadas a gente não vê o Arrascaeta assim jogando por grande tempo? Ele joga um pouco, machuca, joga um pouco, machuca, joga um pouco, machuca. Querendo ou não, cara, isso dá impacto até hoje. E isso vai continuar dando impacto. Então, assim, o cara tem que passar por um fortalecimento, tem que se recuperar da maneira correta da lesão. Então, assim, e prevenir é o mais importante. Se você previne a lesão, você não tem que correr atrás de quando o cara está lesionado. E você também deixa de perder ele em alguns jogos. Você deixa de perder ele em alguns jogos e acaba tendo ele em outros. Se você deixa chegar até a hora que vai estourar o cara, vai chega a ter uma lesão um pouco mais séria, o cara fica aí meses parado. Então, assim, eu acho que a torcida do Flamengo tem que ser um pouquinho mais paciente aí com o Tite, porque, cara, todo mundo sabe que o Tite é um bom técnico. O cara não é, ninguém é técnico da seleção brasileira por duas Copas à toa. Assim, apesar das duas derrotas nas Copas, cara, ele mostrou um bom trabalho na seleção e ele também mostrou um bom trabalho no Corinthians. Então, cara, o Tite é o cara certo para estar no Flamengo nesse momento. Apesar dos resultados não estar vindo como a torcida espera, mas eu acho que é questão de tempo até esse time acertar e conseguir engatar uma boa sequência aí de vitórias e de jogos bons aí, jogando um futebol um pouquinho melhor. Mas é questão de tempo. Eu também concordo. As opções do futebol brasileiro aí, como para técnico, né, do Flamengo que tinha aí, o Tite é melhor disparado, com certeza. O trabalho do Tite não precisa explicar, né? O cara, pô, ganhou tudo, velho. E só, infelizmente, não conseguiu ganhar uma Copa com a gente, né? Mas a qualidade dele é indiscutível. Indo diretamente agora, né, para o jogo do grandíssimo, do colosso, do maior brasileiro da Copa Libertadores da América, o jogo do Prendam meu. esse homem. Prendam esse homem agora. O quê? Quer brigar com a estatística, meu amigo? Ela tá lá, é estatística. Futebol e estatística, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, Não, pô, tá lá, da tá lá. história. Tá lá, ó. Time que mais chegou em finais, time que mais chegou em semifinais, time com mais vitória, time com mais campanhas de melhor primeira fase da história da Libertadores. Então, assim, cara, é um colosso, né, na Libertadores. E esse jogo, cara, ele demonstrou o que é a força desse Palmeiras, como esse time é resiliente, como esse time tem um mental preparado para todo tipo de situação, como o Abel Ferreira, cara, consegue ter o elenco na mão e consegue mexer no time assim de maneira assim inexplicável, cara. É inexplicável, mano. Cara, eu eu vendo o primeiro tempo do jogo, cara, assim, só dando uma ressalta aqui pra esse Kendry Paz, cara. Que cracaço da bola, tá? O que esse moleque vai ser um craque no futuro é um absurdo. Já tá vendido pro Chelsea, né? Ele só tem 16 anos. Mano, ele fez um puta de um golaço, né? Um puta de um golaço, assim, ele acabou com o time do Palmeiras no primeiro tempo. Acabou, acabou. Sim, o time do Independente Del Valle, ele acabou, trucidou o Palmeiras, foi um show. Pareceu muito com o jogo do Botafogo, cara. Assim, dadas as devidas proporções, esse jogo do Palmeiras e Independente Del Valle pareceu muito com o do ano passado do Botafogo, em que o Botafogo amassou, né, o primeiro tempo e o Palmeiras veio no segundo tempo e virou. Nesse caso, o Independente Del Valle começou muito bem o jogo, botou um ritmo muito forte para cima do Palmeiras. O Kendrick Paz marcou um golaço numa triangulação muito bonita ali, deu uma chapada no canto do Everton, fez o gol. Depois ele cria a jogada, né, pro segundo gol, o Piquerez baladinha afasta mal. O Kendrick Paz pega a bola, cruza na cabeça do Royals, que cabeceia muito bem, tirando o goleiro um gol bonito também de cabeça. E assim, no final do primeiro tempo, cara, uma bola assim, a primeira vez que o Palmeiras bota a bola no chão, faz uma troca de passes, tem um lançamento pro Rony, o Rony domina, toca pro Piquerez, recebe de volta, cruza o Hendrick que faz um gol de cabeça, o golzinho para dar um respiro, né? O golzinho que deu esperança, inclusive, né? Cara, vendo o jogo, assim, quando o Hendrick fez esse gol, eu já tive a sensação, pô, mano, eu acho que vai virar de novo, velho. Eu acho que vai virar de novo.
E assim, na hora que saiu esse gol do Hendrick, eu fiquei, mano, não é possível que nós vamos virar outro jogo desse nível, né? E aconteceu o que aconteceu. O Abel mexeu, o time do Palmeiras voltou pro segundo tempo muito bem, assim, muito bem comparado ao que foi o primeiro tempo. Apesar do Independente Del Valle ter criado algumas poucas chances ali no segundo tempo, mas o Palmeiras que conseguiu criar um pouquinho mais de chances que teve no primeiro. E com as mexidas do Abel, né? Entrando alguns moleques mais novos, como o Luiz Guilherme, o Lázaro, o Estevão, conseguiu aí o gol. Inclusive, os três gols tiveram participação direta dos três meninos da base, né? O Hendrick, o Estevão e o Luiz Guilherme. O Hendrick fez o primeiro, o Estevão fez uma jogada muito bonita ali para clarear. Para clarear, deu um drible em dois ali, deu o tapa pro Aníbal construir o restante da jogada. E o Luiz Guilherme no final do jogo ali no último lance recebeu a bola de média distância ali e acertou um canhão no canto do goleiro. E assim, cara, o Palmeiras tem que abrir o olho para situações sobre os jogadores que não estão bem. Que é o caso, como você citou um pouco mais cedo, do Rafael Veiga, que é o caso do Piquerez, que é o caso do Gustavo Gomes, que é o caso do Marcos Rocha. Cara, esses caras estão há quantos anos aí no time do Palmeiras e sempre desempenharam um bom futebol. Mas chega um momento que você oscila, não tem o que fazer. E assim, esse é o momento dos caras. E assim, infelizmente veio muitos jogadores de uma vez oscilando. E isso acaba tendo um reflexo direto no restante do time. Você via o Hendrick no primeiro tempo, cara, o Hendrick correndo sozinho. O Rony também, cara. Meu Deus, o Rony, eu não vou nem citar o Rony aqui para não falar atrocidades aqui. Mas o Hendrick correndo sozinho no primeiro tempo. O Aníbal Moreno também. Então, as notícias sobre a reformulação do Palmeiras, que tá na hora de acontecer, não tô falando que tá na hora de vender todos os jogadores do Palmeiras, mas aos poucos, né? Como o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos, fez com o Marcelo, cara, chega uma hora que tem que encerrar. Assim, eu acho que o Veiga ainda tem um pouco de lenha para queimar, o Gomes e o Piqueires também, mas o caso do Marcos Rocha, do Rony, assim, são jogadores que estão há um tempo desempenhando um futebol um pouco mais questionável e, cara, assim, faria muito bem para alguns outros times e faria bem para eles também. Assim, pô, você aceitaria um Rony no Santos? Pô, vale, pô. Um Pelo amor re... de Deus. O Rony não limpa a chuteira do Guilherme, pô. Não, o Rony é atacante, pô. No lugar do Júlio Furque ali. Peso Júlio Furque é pesadão, pô. Ou outra opção pro É, Carilli ali. sim. Seria um jogador diferente que a gente não tem no elenco. Seria um cara, tipo, um cara rápido, explosivo ali, tá ligado? Tipo, um cara que dá o sangue. Tipo assim, o Rony, cara, ele é um jogador, assim, muito esforçado. Mas infelizmente o problema dele é com a bola no pé, mano. Se você quer um cara que é tático, que corre e que dá o máximo dele, ele vai dar. Ele vai entregar isso, mano. Pra um time que tá brigando pra ficar na primeira divisão, ou brigando por uma, talvez, Libertadores ali. Assim, é um cara que serve muito bem. Assim, então eu acho que tá na hora do Rony procurar uns novos ares aí. E assim, eu acho difícil, né, pelo salário que ele recebe no Palmeiras. Cara, você acredita que o Rony recebe R$ 1 milhão? O Rony. Isso. O Rony recebe mais que o Veiga, mano. É o rústico, né? Não Mano, tem jeito. então, tipo assim, cara, eu acho difícil ele ser negociado. Talvez ser pra fora, tipo, uma China, Japão, sei lá, uma liga asiática aí, árabe, pra ganhar um dinheiro. Mas assim, tá na hora já, cara. Tá na hora de encerrar esses ciclos aí. Mas só pra finalizar sobre o jogo, apenas dizer que o Palmeiras realmente, né? Tudo que eu falei aí demonstra que realmente é o maior time brasileiro da Libertadores, né? Não tem como. É assim, né? O Palmeiras ser o maior clube da Libertadores é uma completa sacanagem. O time começou a ganhar a tradição da Libertadores há 5 anos, né? Mas assim, vamos lá. O que o Endrick chamou o jogo de volta pra ele aqui foi sacanagem, né? Esse gol dele no finalzinho do primeiro tempo salvou o Palmeiras. A verdade é essa. Se não fosse esse gol, acho que o Palmeiras não teria força, acho, para encontrar uma maneira de virar o jogo. Porque o Del Valle merecia ter feito pelo menos uns 3, 4 gols só no primeiro tempo, né? Merecia, Amassou o time do Palmeiras, merecia. amassou mesmo. Foi algo assim,
bagulho de coisa feia mesmo, porque o Del Valle chegou um momento ali que ele tava com 80% de posse de bola. E amassando o Palmeiras, lá em cima, não é a posse de bola do Diniz. É a posse de bola no campo do adversário e levando perigo. Kendry Paz é gênio, né, da bola, craque. Tem tudo pra dar muito certo. Vamos ver, né? Tomara que até quando ele fizer os seus 18 anos e se transferir definitivamente lá pro Chelsea, o Chelsea já tenha uma casa um pouco mais arrumada, né? Mas tem tudo pra brilhar, né? Muita gente falando até da foto dele com o Endrick se cumprimentando, falando que daqui a muitos anos vai ser uma foto relembrada, vão falar o nascimento aqui de uma rivalidade até possível na Europa que pode vir. E assim, muito legal a partida, muito bom de se assistir o jogo. Óbvio, né? Pra você que tá torcendo contra o Palmeiras, nunca vai ser bom. Mas eu tava até brincando com os amigos meus. Quando saiu o segundo gol do Palmeiras, eu falei: pode marcar, aos 93 vai sair o terceiro gol do Palmeiras. Errei por pouco, mas eu já sabia que tava por vir, né? É o time do Pacto, não tem jeito. Tem que se esconder todos os animais disponíveis aí nos arredores do estádio do Abel Ferreira, porque o cara sacrifica, não tem jeito, velho. Cara, e uma estatística interessante que você falou da posse de bola aí, o time do Independente Del Valle no primeiro tempo, ele teve uma posse de bola superior a que o Chelsea teve na final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Então, assim, cara, muito mérito do Independente Del Valle que tem um trabalho sensacional. Assim, se o time do Palmeiras, se fosse qualquer outro time, o Independente Del Valle teria enfiado uns 4 ou 5. O Palmeiras soube se. Assim, teve muita sorte no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu arrumar um pouquinho a casa e conseguiu encontrar os outros dois gols. Mas, assim, é igual que você falou, o gol do Endrick, com certeza. E, de novo, como foi contra o Botafogo no ano passado, novamente o Endrick chamando a responsabilidade e o Palmeiras, como o Endrick vai sair em julho, o Palmeiras precisa de um cara que faça essa função do Hendrick. Que, cara, quando o bagulho tá uma merda, ele bota a bola no pé dele, cara, que o cara vai resolver. Assim, o Felipe Anderson é craque de bola, mas eu acredito que o Palmeiras ainda precisa ir ao mercado para tentar buscar um cara para substituir o Hendrick. Não vai substituir a altura, é impossível substituir o Hendrick à altura. Mas pelo menos aí tiver a perninha direita do Hendrick já tá bom, né? O Endrick é um jogador fora de série, né? Incrível, eu não posso esperar pra ver como ele vai sair lá no Real Madrid, mas as expectativas são as melhores possíveis. Digo mais, viu? Mbappé vai acabar com o vestiário do Real Madrid, vai ser mandado embora. Hendrick, 9 do Real Madrid ano que vem. Pode ficar tranquilo, tá? Palmeirense no seu dia mais fraco. Bom, agora falando do último jogo aqui que aconteceu na Libertadores no dia de hoje. O São Paulo venceu fora de casa o Barcelona, lá em Guayaquil. O time de São Paulo aí, primeiro jogo comandado pelo Zubeldia, que veio da LDU, né? Um técnico que chegou na final Não chegou na final como ganhou, né? A Sul-Americana ano passado com a LDU, em cima do Fortaleza. Eu acho que o São Paulo fez uma boa aposta para o comando técnico, né? Um jogador que já conhece o futebol sul-americano, um jogador não, um treinador, né? Que já conhece o futebol sul-americano. Então, ele já enfrentou, eu acho, várias vezes, né? Alguns adversários, e como o Barcelona, que é do Equador também, né? Então, acho que foi uma boa cartada do São Paulo. Já se recuperou bem no grupo, né? Já vai disputar ali agora com o Talheres, que vai ficar com a primeira posição, eu acredito. Muito difícil, né? Acontecer alguma tragédia para esse time e acabar ficando em terceiro ali e não se classificando. Bom, São Paulo agora, qualidade a gente sabe que tem, né? Em algumas posições ali, principalmente na centroavância. O Caleri é um dos melhores centroavantes do Brasil, com certeza. E, assim, fazer esse time jogar, talvez com os desfalques, não seja tão fácil, né? Principalmente do Lucas, né? Que é o jogador referência técnica aí. Mas tem peças muito interessantes, né? O Rafael é bem seguro no gol, tem o Pablo Maia ali, volante também bem responsa ali para se ter no time, o Arboleda por cima muito bem, né? O Alisson foi um achado do Dorival essa posição dele, né? Incrível como ele melhorou jogando de segundo volante, inclusive fez um gol hoje. E assim, eu acho que o time de São Paulo tem qualidade aí para chegar pelo menos umas quartas de final da Libertadores esse ano. Cara, eu concordo, mano. Eu acho que talvez, dependendo da chave que pega, vai até mais longe, mano. Se o Lucas estiver bem,
Fisicamente, Caleri bem fisicamente, Ferreirinha bem fisicamente, todo mundo bem fisicamente, eu acho que o time do São Paulo é um bom time. Apesar das minhas ressalvas com o Luciano, cara, que é um jogador que eu particularmente não gosto. Eu acho ele um jogador muito fraco pro nível de São Paulo. E assim, mas assim, a zaga do São Paulo não é das mais confiáveis, mas o Arboleda tem muito tempo de casa, né? O Alan Franco também ele é da base, né? O Alan Franco? Cara, eu acho que não, acho que ele Acho foi que não. contratado. Ele é gringo. Ah, então ele é gringo, eu tô viajando então. Eu devo ter confundido com o outro. Mas assim, eu acho que o maior problema do São Paulo, apesar do Luciano, apesar do André Silva ali também na frente, que eu não gosto muito, eu acho que o maior problema do São Paulo é essa lateralzinha esquerda aí, cara. E as laterais, na verdade. Os dois laterais do São Paulo, eu acho os dois bem fracos. Assim, o Caio Paulista já era um jogador fraco, que o Dorival conseguiu fazer ele jogar por um milagre do destino. Mas piorou consideravelmente as opções para as duas laterais do São Paulo. Mas assim, eu acho que talvez uma ida ao mercado no meio da temporada, talvez traga essa segurança para o São Paulo que eu acho que o time precisa. Mas como você citou, o Pablo Maia, o Alisson, o Ferreirinha até que está voltando a jogar um bom futebol. E o Caleri e o Lucas, que são dois craques, né, que são as grandes referências do time do São Paulo. Eu acho que é um time que pode ir até que bem longe, né, na Libertadores. E cara, eu acho que pro São Paulo continuar brigando na parte de cima das ligas nacionais, né, que é o caso do Brasileirão e da Copa do Brasil, e tá brigando também para avançar possivelmente das fases na Libertadores, já seria de muito importante aí para essa temporada que é o segundo respiro, né, do São Paulo após engatar esse título de Copa do Brasil, tem que começar a almejar coisas maiores, né? Apesar do início ruim do Carpini, o Zubeldia eu também acho que foi uma boa aposta aí do São Paulo, apesar de não ser um cara tão conhecido aqui no Brasil, ele pode dar muito certo aqui. Eu acredito que ele tenha que ter um certo tempo aí para tanto a adaptação, né, apesar do time ter feito uma boa estreia, né, ele ter feito uma boa estreia, acho que ele vai precisar de tempo que o time provavelmente vai oscilar, como o Milito vai oscilar e como todos os outros técnicos oscilam aqui no Brasil e são mandados embora com 3 jogos. Mas assim, se a diretoria do São Paulo conseguir manter esse cara, eu acho que é uma boa aposta pro time do São Paulo para esse ano. É, com certeza. É, torcer pra dar certo, né? O São Paulo, apesar de tudo, é um time que eu até tenho um pouco de simpatia aí. Que isso? Que É, pô, absurdo. Que verdade. absurdo isso Verdade vindo de um é. Santista, pô. Isso é um Não, pô, absurdo. São Paulo é um timezinho ali, ok, tá ligado? Nunca ganha nada em cima do Santos, tá ligado? Diferente de outros times. Mas é isso aí, pô. Torço pro São Paulo aí, dá certo aí, porque é isso, mano. São Paulo tem um lugarzinho aí especial pra mim. Como é que a gente faz análises imparciais, né? Eu dei minha opinião aí sobre o São Paulo, mas eu quero é mais que esse Zubeldia aí perca 8 jogos e seja demitido aí. Isso é a realidade. Dito isso, vem jogar Série B, São Paulo, vem com São Paulo. Vem jogar Série B. Imagina um São Paulo e Londrina no ano que vem. E, nossa, primeira rodada da Série B. São Paulo e Londrina, Corinthians e Ceará. Ô, beleza, hein? Caralho, seria Que pesado. beleza, hein? E para fechar esse episódio de hoje, rapaziada, vamos estar finalizando aqui, dando uma analisada aqui como foi os jogos restantes aí da disputa pro título da Premier League nesses jogos finais aí da temporada. O time do Arsenal, né, na terça-feira enfiou uma goleada de 5-0 no Chelsea, com gols de Trossard, 2 gols de Ben White e 2 gols de Kai Havertz. Que grande jogo fez o Arsenal após uma eliminação, né, na Champions League e uma derrota depois de uma derrota para o Aston Villa, uma eliminação da Premier League e uma vitória em cima do Wolves. O time do Arteta conseguiu essa recuperação aí nesses 2 últimos jogos e voltou, né, a ser líder, né, do campeonato inglês. Assim, mesmo com o City na cola, né? O City batendo na porta ali do time do Arsenal, o time conseguiu recuperar e fazer 2 bons jogos aí nas últimas 2 rodadas.
E assim, cara, o time do Arsenal jogou o que não jogou nos dois jogos da Champions e jogou o que não jogou contra o time do Aston Villa, né? O Arsenal jogou o que sabe, né, desse jogo, e o Chelsea também jogou o que sabe. A diferença entre os dois times hoje é isso aí, mano. É papo de 5 gols de diferença mesmo, porque o Chelsea é mais uma temporada decepcionante do Chelsea. Apesar de ter ali 2 jogos a menos e ainda conseguir brigar com o United ali e com o Tottenham. O Tottenham, na verdade, já tá bem na frente ali para aquela vaguinha da Conference, né? Se não me engano. É Conference, Então, mas pode virar Europa. Depende da FA Cup. Se o City vence, vira vaga de Europa. E se o United vence, mantém vaga de. A vaga do Tottenham mantém de Europa, né? E a do United fica Conference mesmo. sim, beleza. Não, na verdade, não. Se o United ganha e mantém em sexto, o United vai pra FA Cup. E aí eu acho que vai pra Europa League. Porque o vencedor vai pra Europa League, né? E aí o Newcastle, ali, o sétimo o colocado, vai pra Conference, né? Sim. Então, depende, o United pode cair de posição, né? O United está muito próximo do Newcastle e do próprio Chelsea. O Chelsea vencendo duas empata em número de pontos com o próprio United. O problema tá aí, né? No Chelsea vencer as duas, né? O time realmente bem fraco. Tem algum jogo ou outro ali que joga ok, mas Tem um jogo que o Cole Palmer joga, né? é, Quando Cole ele Palmer quer. Futebol Clube, né? Não tem jeito. Faz o frio. E, pô, é um time totalmente dependente do Cole Palmer, né? Esse jogo ele não jogou, se eu não me engano, né? Não. Não jogou. Então, assim, fica impossível se depender do Jackson pra fazer gol, né? Ele não entrou nem no segundo tempo. Então, realmente, um Ele tá time que. machucado? Eu acho que sim. É. Aqui, ó. É, Tava machucado. com gripe Ah, tava com gripe. de tanto fazer a comemoraçãozinha dele com frio, ficou com gripe, não tem jeito. Mas acredito que o Chelsea não vai brigar por nada. E assim, se conseguir classificar para alguma competição europeia, eu acho que é injusto, porque o time não faz por onde. Então acho que a justiça é o Chelsea ficar por aí mesmo, décimo, nono aí, meio de tabela. Porque é o que o time jogou esse ano. Agora ele vai ter que focar ano que vem para conseguir classificar para outra Champions ainda. É, exatamente. E o Arsenal, cara, se manteve na briga pelo título. E um time que não se manteve na briga pelo título, muito pelo contrário, foi para bem longe da briga pelo título, é o Liverpool, né? Que acabou sendo derrotado nessa última rodada para o time do Everton por 2-0. O time do Liverpool que teve 70% de posse de bola, né? Mas acabou tomando essa derrota aí com um gol de Brand White e Coward Lewin. Assim, o time do Everton impressionantemente conseguiu ganhar uma do Liverpool. Cara, ninguém esperava um negócio desse. Mas o time do Liverpool já não vinha bem. Um fim meio trágico, né, pro Klopp, que tá no seu último ano de Liverpool. Mas acabou que foi isso, né? Pelo menos uma vaguinha na Champions pro ano que vem ele vai papar e é isso, né? O Liverpool tá tendo um fim de temporada melancólico, né? E acho que isso se atrela muito à explicação do Klopp mesmo, a saída dele, né? Ele tá ficando sem energia. Foi o que aconteceu com o time do Liverpool essa temporada. Passou ali da metade pro fim da temporada, o time começou a ficar sem energia também, pô. É, nos jogos importantes não conseguiu desenvolver bem, né? O Darwin Núñez, que tava vindo jogando bem, do nada também já voltou a mostrar aquele futebolzinho fraco dele. O Salah também já não tá mais com aquele brilho que ele tinha, né? Não sei se também a idade já chegando, mas Salah ainda tem lenha pra queimar, pô. Eu acho que é um bagulho mais mental mesmo, que talvez eles possam ter ficado muito com essa ideia de querer ganhar coisa pro Klopp, né, a todo custo, e aí acabou pesando um pouco a mais, uma pressão a mais desnecessária, talvez para os jogadores. Mas realmente um fim meio triste aí pro Klopp, né? Conseguiu ganhar um título até, né, essa temporada, se não me engano. Mas
felizmente não vai conseguir brigar por mais nada de importante quando se fala de título, né? Como a gente pode ver na tabela, ele tem um jogo a mais que o City, né? E assim, tem 74 pontos. Dificilmente o City tropeça. E mais difícil ainda é o Arsenal tropeçar junto com o City, os dois tropeçarem ao mesmo tempo. Então o Liverpool provavelmente aí deu fim, né, a essa briga pelo título, mas quem não deu foi o nosso querido Manchester City que empurrou um 4-0 no Brighton. O time do City mostrou mais uma vez a consistência, né, e tudo que a gente sabe o que esse time do City pode fazer, a capacidade, apesar da eliminação na Champions para o time do Real Madrid, que aconteceu nos pênaltis, né, que são dois times de nível muito alto. O time do Brighton hoje não deu nem para respirar. Coitado do time do Brighton, que o time do Brighton impressionou negativamente, né, nessa temporada. Assim, então o time do City aí é exatamente isso que a gente esperava deles, né? E aí estão brigando forte para esse título de Premier League e provavelmente vai pintar mais um campeonato inglês lá na casa dos Citizens. É, também acho complicado, até voltando um pouco do Liverpool que a gente estava falando, que ele já deu adeus ao título. Se você parar para analisar os pontos, é completamente aceitável que o Liverpool ainda tenha chances, né? Mas quando você analisa o Arsenal e o City, é muito difícil você ver esses dois times tropeçando daqui para o fim do campeonato, né? Tudo bem que eles jogam ainda ambos contra o Tottenham, mas e o Tottenham, né, nessa talvez tentando aí buscar essa vaguinha da Champions ali do Aston Villa. Mas é complicado. É, são dois times que jogam muito bem na Inglaterra e muito difícil. Não consigo enxergar muito esses dois times tropeçando. E detalhe, né? Tem que ser os dois tropeçar junto para o Liverpool voltar a ter alguma chance. Então, analisando principalmente a sequência aí dos jogos de cada um, eu acho que o City, além dele já ter essa vantagem de estar com um jogo a menos, né? E se ganhar, ultrapassa o Arsenal. Eu acho que ele tem uma sequência mais leve, né, do que o resto. Sim, sim, o time do City, a gente pode até dar uma olhadinha aqui na sequência de jogos, né? É, que Fixtures é o ali. Fixtures. É. O time do City também pega o Tottenham, cara. Eles pegam, só que eles pegam um Nottingham Forest brigando para não cair nesse momento. Pega o time do Wolves que tá no meio da tabela. Inclusive o Arsenal venceu eles, né, na rodada anterior. O time do Fulham também que tá no meio da tabela, ali brigando já com segurança, né, sobre o rebaixamento. Então assim, brigando por nada, na verdade, né, só cumprindo tabela. Pegam o Tottenham e por fim jogam contra o time do West Ham, né? Então, assim, é uma sequência relativamente tranquila pro time do City. Em comparação para Arsenal aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Pega Tottenham, pega Bournemouth, Manchester United e Everton. Então o time ainda pega dois jogos difíceis, que é o Tottenham e o United. Apesar do United não ser aquele time que oscila muito, a gente sabe que querendo ou não é um jogo difícil. Fora de casa. Então assim, a tabela pro City tá muito favorável, né? E outro detalhe é que o próximo jogo do Arsenal já é contra o Tottenham. E o do City ele pega o Tottenham lá pro fim, né? Se não me engano, na penúltima rodada. Então até lá o Tottenham já pode ter definido o que ele vai brigar ou se ele nem vai conseguir brigar mais pela Champions, né? Mas o Arsenal joga contra o Tottenham quando ele tá ainda sonhando muito com essa Champions, né? Então vai Sim, ser muito mais complicado pro Arsenal do que pro City jogar contra o Tottenham, eu acredito. com certeza, com certeza. E só pra gente dar uma passadinha aqui no Liverpool também. O Liverpool que pega o West Ham, pega o Tottenham, pega o Aston Villa, né? Que o Aston Villa a gente sabe que esse ano tá jogando uma barbaridade, um jogo dificílimo pro Liverpool. E na última rodada pega o Wolverhampton, que também é um time de meio de tabela aí. Então o Arsenal e o Liverpool tem dois jogos difíceis, né? O Arsenal tem o Tottenham e o United. E o Liverpool, Tottenham e Aston Villa. E o City pegando as maiores babas aí da história, né? Com certeza. Então, rapaziada, é isso. Aí o que a gente tinha para falar com vocês hoje. Tivemos, né, os términos das rodadas e assim, espero que vocês tenham curtido mais um episódio aí.
Quem tá no YouTube aí, deixa o like. Quem tá no Spotify, compartilha aí com seus amigos. Avalie o podcast aí se você puder. Rapidinho ali, você clica nas estrelinhas, você consegue avaliar. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente está tentando cada vez melhorar. Se vocês perceberem, a gente mexeu no layout um pouquinho de como está aparecendo as coisas. Estamos tentando deixar um pouquinho mais dinâmico para quem assiste, não só escuta, né? Para quem também assiste, consiga ter uma interação maior. E assim, a gente está bem ativo também nas nossas redes sociais. Sigam a gente no TikTok, vem pro Fute UFC, pro X, né, o Twitter, vem pro Fute UFC e pro Insta também, vem pro Fute UFC. Lá a gente posta os cortes. A gente vai também começar a tentar postar mais conteúdo lá para vocês. E então assim, espero que vocês continuem aí curtindo a gente, seguindo a gente, compartilhando a gente com seus amigos, né? É isso aí, né? E até o próximo aí, rapaziada. E deixar aqui claro, tá? Acabou de acontecer aqui um acontecimento marcante no futebol brasileiro. Rafael Borré acaba de fazer seu primeiro gol com a camisa do Internacional. Meu Deus, um absurdo acabou de acontecer. Ele acertou o gol. Ele acertou o gol. Então é isso, para acabar com chave de ouro esse episódio. Falou, rapaziada. Valeu!